Mais um episódio de Media Market Podcast começando, ou melhor, não é mais um, é um grande episódio de Media Market Podcast começando. Eu sou a Luísa Teleixo, por aqui você já sabe. A pauta são os impactos das transformações da mídia nas estratégias de marketing. Ao meu lado, Gê Oliveira, nosso head de digital aqui do Grupo ND. E aí, gente, tô de volta. Acho que vocês nem estão preparados, fala pra eles, Gê, pra Grande conversa nome. que a gente tá prestes a ter aqui hoje. Até a gente tivemos que nos preparar, estudar, porque de fato é um grande nome, estamos muito contentes. Já trouxemos grandes nomes, muita gente relevante já passou por aqui nesses quase 30 episódios, mas hoje é um nome muito especial, de um lugar muito especial pra gente também. Na nossa frente, especialmente no Meet, tá conversando conosco diretamente de São Paulo, Luísa Valente, head de mídia da VML Ionar. Seja bem-vinda. Obrigada, gente. Um prazer estar aqui com vocês e trocar um pouquinho hoje. Show. Obrigada pelo convite. Seja bem-vinda, Luísa. Obrigado por ter aceito o nosso convite. E já vamos começar perguntando como que é ser head de mídia de uma empresa tão grande, de uma agência tão relevante, aqui no Brasil e no mundo também. É intenso. Acho que uma das definições é entender que a gente não consegue dar conta de tudo. Boa. Né? O que é prioridade naquele momento, o que é mais quente, é ter parceiros e pessoas com quem você possa confiar e delegar e fazer esse acompanhamento. Enfim, é um privilégio, né, tá nessa posição numa agência, né, com clientes desse porte e tudo mais. Mas é todo dia aprendendo, todo dia quebrando a cabeça e todo dia fazendo pequenas, grandes realizações. Massa, sensacional. Acho que seria legal você contar um pouquinho para nossa audiência da tua trajetória profissional, assim, como que tu chegou nessa posição. Então vamos lá, né? Lá atrás até, eu sempre gostei de números, mas eu também sempre fui uma pessoa muito comunicativa, então cheguei até a ter um professor que queria que eu fizesse engenharia, Olha só. Pois é, mas eu não me via ali, e daí eu fui para publicidade, e quando eu fui entender um pouquinho mais da publicidade, eu entendi que tinha uma área que também tinha a ver com números, não só números, mas tinha ali, eu lembro o primeiro dia da faculdade, né, quem quer trabalhar com criação? Todo mundo, quem quer ser mídia? Eu levantei a mão e todo mundo olhando pra minha cara, né, que isso? Então, eu sempre tive um interesse, acho que junta aptidões com paixões, com tudo mais. O meu primeiro estágio nem foi em mídia, mas foi em atendimento, uma porta que se abriu e nesse começo, né, a gente tem que aproveitar as oportunidades. Sem dúvida. Daí eu comecei a trabalhar como mídia, numa agência menor, mas eu atendia a Nike, que era um cliente que permitia muita coisa diferente, então foi bacana ter esse olhar, né? Tanto o mídia, não vou chamar de básico, mas às vezes o mínimo que você precisa, tudo mais, mas tem um lado sempre te puxando, né? O que você nunca fez. E daí segui em mídia, me encontrei e sempre foi muito o que eu gostei. Trabalhei muito com clientes internacionais, então atendi muito tempo Samsung, atendi Disney, Kellogg's, diferentes Johnson's, diferentes categorias aí, sempre muitos clientes internacionais. Chegou um momento que eu tinha muita curiosidade de entender como era o lado do cliente, né, o que se fazia, e estava começando a ter mais áreas de mídia nos clientes, que isso segue acontecendo cada vez mais. Sim. Daí, há 8 anos, mais ou menos, eu tive uma passagem de 2 anos, eu fui criar a área de mídia da Bayer, da farmacêutica, na divisão de consumo. Fiquei 2 anos lá. Foi também muito aprendizado, e acho que até um pouco do olhar. Quando a gente está numa agência, não só numa posição de mídia, às vezes a gente manda algo para o cliente, ou demora, ou muda, e a gente fala, nossa, né, que falta de respeito, mandei um negócio faz uma semana, não me responde, e me trouxe um pouco da dimensão do quão não pequeno, não que você não seja relevante, mas de quantas outras coisas não estão acontecendo ali. Sim. Né, de que, assim, óbvio que isso é relevante, e para uma marca pode ser muito mais do que para outra, mas, assim, tem um ecossistema tão grande. Você está cuidando de validade de produto, de estoque, de N coisas. Então, foi um aprendizado muito bacana. E eu brincava com as agências que trabalhavam comigo. Falava, eu me seguro até onde eu posso ir, né? Porque daí eu preciso... Antes eu fazia isso, mas agora é trabalho de vocês. Enfim, mas daí acho que a parte legal é a da agência mesmo, né? Como cliente a gente fica mais limitado.
E daí voltei para a agência, onde estou aí até hoje. E nesse processo todo se somam 18 anos, é isso? Isso mesmo, 18 anos. De lá, 18 anos. de lá para cá, o que tu percebe assim que tenha se transformado na mídia, no marketing, no planejamento, nesse processo todo assim, o que tu percebe que se transformou mais? E não só o que se transformou, mas se tem alguma coisa que de lá para cá essencialmente ainda não mudou. Eu acho que vou começar talvez pelo final. Acho assim, o que não mudou é que muito do nosso trabalho é baseado em pesquisa, é baseado em Uhum. dados, é baseado em números. Então, assim, existe sempre um porquê, né? Não é baseado em achismo. Boa. Então, a gente sempre vai ter uma orientação de números de dados muito grande e isso não muda. Acho que isso até às vezes fica mais forte porque acho que hoje a gente tem mais fontes do que tinha no passado. Enquanto no passado a gente tinha, né, os institutos de pesquisa e tal, hoje a gente tem os dados acontecendo todos os dias, né, os relatórios, os resultados, e aprendendo muito com isso. Eu acho que o que mudou é quase tudo menos isso. Boa. Eu acho que desde a própria posição da mídia, a mídia era uma área muito recebia tudo no final, Uhum. né? A gente era muito reativo e o que foi criado, o que a criação trouxe e entregava. A mídia tinha menos voz até Uhum. às vezes do que era melhor ou não. E acho que nesses anos cada vez mais a mídia foi ganhando um protagonismo muito maior, sendo muito mais ouvida e as outras áreas também entendendo o quanto que agrega essa troca. Quando você tem essa troca, a gente consegue trazer muita coisa, seja de insight, de conhecimento da categoria, do consumidor, enfim, são muitas coisas que dão para agregar e quando você coloca isso no início do processo, no planejamento, quando você tem essa troca com a criação, você consegue ter coisas melhores, você consegue ter brainstormings com criação e ter ideias que vêm de todos os lados. Os repertórios são diferentes. Sim. Então, acho que hoje esse ecossistema é muito mais aberto à troca, a ideia que vem de todo lugar, a esse processo da mídia tá desde o começo. Boa. Então, acho que isso mudou muito no modelo que era lá atrás, além, óbvio, né, de questões de digital que nem existia e como é Uhum. hoje, mas acho que o próprio papel da mídia numa agência foi algo que mudou muito nesses anos todos aí. Boa. Ô Luísa, há uns 5 anos atrás, mais ou menos, tinha um movimento muito forte de radicalização em cima do digital, né? Eu sou da área digital, então eu posso falar, porque eu já fui um dos radicais do digital, que a gente acreditava que só fazia sentido comprar mídia que fosse possível metrificar do início ao fim, ter todos os dados, todos os indicadores. Aí a gente ia funilando de tal maneira que só fazia sentido anunciar na internet, né? Porque a gente conseguia ter controle e um acompanhamento muito preciso do impacto da mídia e do resultado que ela estava trazendo. E a gente acabou esquecendo de olhar e entender que, na verdade, existe uma geração de demanda que normalmente acontece nos estágios iniciais do funil, topo e meio, para que ela possa chegar no fundo do funil e aí ser convertida pelas mídias digitais, seja no search ou qualquer outro tipo de mídia digital. E aí a gente teve várias empresas sentindo no bolso, né, nos indicadores de negócio, um volume baixo de conversão, pouca demanda, o lead cada vez mais encarecendo, o custo por clique também encarecendo, e delas constataram que elas não estavam gerando uma demanda para poder converter. Inclusive, e aí isso assim, eu acho que se materializou no relatório anual da Nielsen do ano passado, onde um dos principais highlights que ela colocou foi de que a prioridade global dos marqueteiros era o reconhecimento de marca, né? Essa redistribuição do fundo do funil para as mídias de topo de funil, e passar a olhar a operação como um todo e não só estágios pequenininhos, né? Ou às vezes até tecnicamente fazendo comparações tecnicamente equivocadas, pegando uma mídia de fundo de funil e comparando com métricas de topo de funil, que não tecnicamente está equivocado. Como que tu tens visto isso, assim, esse entendimento global do planejamento da mídia, desses estágios, e principalmente no momento de fragmentação que a gente está vivendo hoje da atenção do consumidor? Eu acho que assim, a gente cada vez o funil tem a sua relevância, mas a gente fala muito do momento da jornada, né? Porque você tem um ciclo e você tem até um momento de redescoberta, né? Você já comprou ou não comprou, ou dependendo se você está
está na fase de consideração. Então, a gente tem falado cada vez mais da jornada, Sim. de impactar em diferentes momentos. E é interessante porque a gente tem clientes hoje em diferentes momentos da sua comunicação. A gente tem clientes que migraram até nos últimos 5, 6 anos para 100% digital e que hoje eles estão no momento de entender que eu preciso voltar a trabalhar minha marca, eu preciso voltar a atingir mais pessoas e de outro modo, porque no digital você consegue falar com muita gente, ainda mais as marcas que não são tão populares, não é que você não consegue, mas você fala só de um jeito, ou não só de um jeito, óbvio, você tem, né, social, mas assim, você tem uma limitação maior, e quando você expande, você faz um novo trabalho, você chega na vida daquela pessoa de outros modos, né, sobre como é que você complementa essa jornada, você fala com a pessoa, seja no momento de lazer, no momento que ela está na rua, enfim. Então, é interessante porque a gente tem clientes que passaram anos só no digital e que no fim do ano passado para esse começaram um movimento, vamos testar offline, voltar com isso, vamos ver vamos fazer um teste, um mercado teste, por exemplo, Campinas é um mercado que para marcas nacionais a gente usa, ou às vezes até Curitiba também, que são mercados que você consegue ter um acompanhamento e é muito interessante ver o resultado, porque você trabalha a marca, mas o resultado é de vendas, é de compra. Boa. É da performance acontecendo, né? A gente achar que só search gera venda ou só digital gera venda não é um fato. Você tem diferentes meios. É só ver, por exemplo, o streaming, entretenimento, o quanto tem usado de mídia exterior nos últimos anos. Sim, perfeito. E quando você está divulgando... Exatamente. E você está divulgando não só a marca do streaming. Eu não estou falando da Paramount Plus. Eu estou falando do Yellow Jackets. Estou falando dessa série. Então, eu tenho um objetivo de conversão, de você assistir esse conteúdo. E você gera essa conversão em diferentes meios. Então, eu acho que cada vez mais clientes têm tido essa percepção da relevância de você estar em mais meios, dentro, óbvio, do que a verba permitir, tiver adequação com a categoria e tudo mais, com a audiência. A gente até conversava essa semana sobre isso na equipe, justamente falando até sobre um outro aspecto que a gente não fala muito aqui, claro, grandes publicitários disseram isso, não fui eu, a gente estava inclusive aprendendo, que como o valor das marcas, percebido, intrínseco, enfim, é construído também pelas pessoas que nunca vão comprar daquela marca. Exatamente. Esse é um motivo pelo qual as marcas de luxo estão, por exemplo, muitas vezes na televisão. Às vezes o público não está necessariamente assistindo a televisão, mas o público que assiste a televisão, por mais que tenha gente muito qualificada lá, precisa entender que aquele produto luxuoso é luxuoso, que vai dar status para quem compra, né? Então, sensacional isso. E você gera o desejo, você gera toda a construção da categoria, e alguns até compram também, se interessarem pelo produto específico. Então, de fato, é isso. A gente estuda muito aqui o Mass Middle, né, que foi um estudo que o Google divulgou há uns 2 ou 3 anos atrás, falando que agora essa jornada que a gente imaginava ser linear, muito pragmática, na verdade ela é confusa, né? A gente não tem muito conhecimento ou pragmatismo nesse planejamento, nesse entendimento da jornada, né? E que tu precisa estar exposto no momento de deliberação. E aí uma coisa que a gente também sempre comenta muito é que por conta dessa fragmentação da atenção, a gente tem que estar presente nos locais que o nosso público-alvo está. E ele não está só num único local. Ele não é um consumidor, um monoconsumidor, vamos dizer assim, né? Um único local que ele está consumindo. Então, como que tu pensa isso? É um pouco até do que eu comentei sobre a questão do ciclo da jornada, né? A gente tem que... Como é que você se torna relevante para ele? Não é estando só num lugar, né? É sobre... E também é sobre a mensagem, não é só sobre o lugar. Boa. Então, Boa. Como é que a gente atinge essa pessoa? Se eu estou falando com ela na rua, o que eu tenho que falar para ela? Se eu estou falando numa televisão, num digital, onde no digital? E até que pessoa é essa? A gente tem um case bem recente com Vivo Fibra. Foi uma parceria até feita com o Google também, e foram feitas 15 segmentações de audiência e conteúdos específicos para cada uma dessas audiências. Então é isso, para a Fibra, o que é relevante para o Jean, o que é relevante para a Luísa, o que é relevante, enfim, para cada pessoa, e a gente conseguir, daí o digital ajuda muito nisso também, mas como é que eu segmento e entrego para quem só trabalha de casa, ou para quem assiste muita série, para quem
o motivo que for de cada um, como é que a gente entrega? E a campanha teve um resultado incrível, enfim, né? Virou de fato um case, mas é esse entendimento de como é que eu caso o melhor lugar com a melhor mensagem para esse lugar. Sim. E não somente, né, aquela coisa, deixa eu pegar esse material de TV e botar no digital, ou pegar esse material de YouTube e botar no TikTok, ou enfim, né? Como é que de fato eu consigo criar para cada meio, o melhor para cada meio e para a audiência que estiver nele. Boa. Luísa, como que é planejar para grandes marcas, né? Porque, assim, primeiro que tem uma baita responsabilidade, né? Porque, assim, é um planejamento gigantesco. No teu currículo tem, por exemplo, que tu, enfim, já trabalhou e fez planejamento e estratégia para a América Latina toda, né? Então envolve outras culturas, outros países, por aí vai. Mas também tem... Eu queria primeiro ter essa tua visão em relação a tudo isso, mas um outro ponto também em relação a grandes marcas... como que é esse processo de metrificação, né? Porque como a empresa é muito grande, tu consegue metrificar lá na ponta o resultado que a estratégia tá dando? Ou quais indicadores vêm para você? São indicadores mais macro? Como que funciona essa relação de planejamento, metas e indicadores? Olha, assim como muita coisa na mídia, a melhor resposta é depende. Boa. Porque é que são segmentos muito diferentes, são perfis de audiência muito diferentes, são KPIs diferentes. Uhum. E mesmo independente da grande marca que for, o objetivo de campanha pode ser diferente. Uhum. Então, assim, não tem uma resposta única. Uhum. E até eu brinco, né? Que você falou, a responsabilidade é de grandes marcas, mas eu acho que as pequenas também são tão relevantes quanto, sim, né? sim. Assim, eu comecei a trabalhar com Samsung há 15 anos, e eles eram super pequenos. Uhum. E hoje viraram. Então, assim, né, a gente tem um papel em cada um dos nossos clientes de tentar, né, trazer o máximo deles, e acho que o peso e a responsabilidade é igual, né? Porque, enfim, são todos são importantes e, no fim das contas, também ajudam a gente do outro lado a fazer o nosso trabalho e se desenvolver. Sobre essa questão de métrica, de novo, depende muito, porque você pode ter uma empresa, por exemplo, como uma Casas Bahia, que olha fluxo de loja, que olha vendas online. Então, depende da campanha, qual é o KPI que eu estou olhando? Uhum. Dependendo do que eu estou trabalhando, qual é a aquisição? O que é essa aquisição? Sim. É uma compra de um plano de telefonia na Vivo? É a compra de um produto, no caso, por exemplo, de um outro cliente, como Colgate, é você ir lá e comprar um creme dental. Então, assim, nossos clientes são muito diversos, e depende muito da campanha. Assim, a gente consegue ter uma granularidade muito grande de dados, dependendo, de novo, né, da campanha, do objetivo e tudo mais, e até ter otimizações com base nisso. Então, né, o que está performando melhor, o que a gente mexe, e mexer não só na mídia como no criativo. Sim. Mas não tem uma regra ou um padrão. Sim. E nem por anunciante grande ou pequeno. Às vezes tem um anunciante menor que consegue me trazer uma visão muito mais detalhada do que um anunciante grande. Sim. Então... A dúvida era justamente essa, assim, não era nem questão de métricas, porque realmente depende muito da estratégia, do objetivo, mas o que a gente percebe aqui, até porque, né, o Media Marketing ele é mantido pelo Grupo ND e o Grupo ND vende mídia, e a gente percebe que, normalmente, para grandes anunciantes, a gente percebe uma certa dificuldade de fazer a mensuração lá na ponta e de entregar indicadores confiáveis de retorno daquela mídia que ele está fazendo, né? Então, como tu trabalha com marcas muito maiores do que as marcas que a gente acaba trabalhando aqui, porque é mais regional, é mais estadual, a pergunta é, essas grandes marcas, elas têm um controle maior dos indicadores de performance e dessa devolutiva? Existem marcas que sim. Temos marcas que têm um super controle e um acompanhamento, assim... Preciso. É quase assustador. Existem marcas que não tanto, exatamente. Então... mas sim, você consegue manter a precisão mesmo com uma escala muito grande. Boa. Falando agora, eu comentei em relação ao teu currículo brevemente, né, que tu já trabalhou com contas e planejando de maneira Latam. Como que é isso, assim, planejar mídia para outros países, né, com culturas diferentes, maneiras diferentes de se comunicar? Eu ia emendar essa pergunta, principalmente porque eu vi que a Dell é uma das empresas que está no portfólio de vocês. Lembrei do nosso papo com a Alice Oliveira, que é a CMO da Dell. Luísa deve conhecer, deve ter algum tipo de contato. E a Alice, sempre que já teve conosco nos nossos eventos, sempre que a gente conversa, ela fala sobre o quão desafiador é pensar estratégias na Latinoamérica, enfim, e até na América do Norte.
É bem complexo, porque você tem que levar em conta a particularidade de cada mercado. E até quando eu tive essa experiência, antes, eu não vou lembrar qual era, mas algum outro país comprava, compra de pay TV para todos os países e tal. E, por exemplo, tinha muita compra de golfe e beisebol. E daí a gente começou a discutir, Olha olha, só. para o Brasil isso não é relevante, Sim. né? Então é difícil porque você quer uma otimização na negociação, mas você não pode ter a mesma compra. Acho que futebol até é algo que une toda a América Latina, pelo menos, mas não necessariamente a sua marca tem a ver com futebol. Você Sim. pode ter. Então, como é que você entende e tem esse olhar do consumidor para fazer, assim, no fim das contas, não vai ser todo mundo sempre feliz, mas você vai ter que entender qual é a prioridade. Então, eu coordenava todo o trabalho da América Latina, tinha uns países principais que eram mais, vou dizer, ouvidos, eram mais participados das conversas, das decisões. A decisão final era minha, da equipe do Brasil, com o cliente. Mais países menores, então, acabavam não entrando. A gente até Jamaica na lista. Você não consegue ter o olhar tão Aprofundado para minucioso cada um deles, né? para cada um deles, não que eles não sejam relevantes, mas quando você faz uma negociação dessas, quando você busca essa otimização na negociação, você não vai conseguir ter um programa por mercado. Então, às vezes, você negociava para o Brasil, ou para o Cone Sul vai ser esse. Então, às vezes, você conseguia fazer negociações de macro-regiões, ou pela língua, né, para separar o Brasil dos outros, para entender o que é relevante. Se golfe é relevante para alguns países, a gente não quer tirar o golfe e prejudicar só porque para o Brasil não é relevante. Nesse exemplo de esporte que eu estou dando, mas serve para qualquer coisa. Mas você entendendo que um segmento é importante, você conseguir mapear. Então, assim, é uma tarefa muito difícil. E não só isso, todo dia a dia, porque era toda a parte de planejamento mesmo. Então, todos os planos, eu filtrava todos os planos e mandava daí, eu tinha um headquarter em Londres que recebia isso tudo. Então, era complexo esse entendimento, né, de cada mercado e os resultados, enfim. Era interessante. Só imagino. E ainda nesse papo, então, de Latam, outros países, a agência hoje, ela está em vários países, né? Como que é esse processo de intercâmbio entre vocês que estão aqui no Brasil e os outros escritórios? Acontece? Eu acho que ele acontece, mas depende muito da área e do cliente. Então, no caso específico da mídia, a gente, né, a VMware faz parte do grupo WPP, e no caso a gente também, eu faço parte da WMS, que é o WPP Media Services, né, é uma agência de mídia que faz parte do grupo, que está plugada com squads nas agências, e a gente tem toda uma interlocução com as agências pares de cada país. Então, se é por um perfil criativo, é feito de um jeito e depende isso do cliente. Então, por exemplo, para a Ford, a gente tem muita troca com a Argentina. No caso, por exemplo, mais para a mídia de Viacom, a gente tem muita troca com o México. Então, depende do país e qual é a fonte aí do cliente. Então, é um cliente VMware em todo mundo, a gente vai ter uma troca maior. Boa. Como é o caso de Colgate, de outros clientes. Né, se é um cliente Brasil, como é o caso de Vivo, de Casas Bahia, e você acaba, não tem. Você pode ter uma troca muito mais genérica, tipo, a gente quer entender isso em outro mercado e ver o que consegue trazer para cá. Mas você acaba não tendo um trabalho tão conjunto. Boa. Até tem uma pergunta que eu já estava anotando aqui, mas eu gostaria de fazer agora, em relação à inteligência artificial. Vocês já conseguiram colocar IA e outras novas tecnologias dentro da rotina de vocês? Existem algumas coisas já acontecendo, mas são coisas ou mais operacionais. Existe uma discussão muito grande que a gente tem tido na agência, e até também a gente estava agora há pouco, né, falando do Web Summit. Sim. Também eu participei de uma palestra que discutia isso, porque quando a gente fala de toda a parte aí de search, de texto, é mais fácil você trazer aí uma automação, óbvio, um filtro sempre humano olhando, mas você trazer uma automação. Quando a gente fala de imagem, é muito mais complexo, porque quem tem os direitos dessa imagem? Sim. Né? Isso tudo está muito em aberto ainda, né? Exato. É quem gerou o prompt? Não. É quem, né, quem criou a imagem que foi puxada para criar a imagem final. Então, existem muitas discussões, né, daí jurídicas, muitas questões antes
para evoluir sobre isso. Acho que hoje você consegue ter em questões todas, né, de dados, de automação, né, da parte, vou chamar de braçal. É algo que sim, você consegue, para a gente ter mais tempo de fazer outras coisas. Aham. Mas quando a gente vai lá para um olhar mais criativo, ou para quando a gente precisa descer, para onde faz a diferença ter um olhar humano, um olhar de curadoria, ainda não tem como. Sim, mas você acredita que no futuro pode ser, de fato, uma virada de chave grande para o mercado como um todo, ou não? Opinião pessoal mesmo. Eu acho que terá uma evolução, mas aquela coisa será dominado por, não. Sim. Não tem como, você consegue isso, trazer otimizações. Uhum. Então, você consegue ter quebras, ter variáveis, mas o fazer em si, principalmente quando a gente fala, né, da visão macro da campanha, como for, minha opinião, não tem como. Você ainda precisa de um humano ali, de fato, olhando e direcionando e tudo mais, mesmo que uma ferramenta rode parte do processo. Sim. Boa. Há 5, 10 anos atrás era muito comum, né? Na minha faculdade, por exemplo, eu também aprendi isso, de fazer o planejamento da empresa para os próximos 5 anos, para os próximos 10 anos. Verdade. E tu planejava e funcionava, né? Tinha uma certa previsibilidade o mundo, né? Mas dos últimos 5 anos para cá, de fato, isso está cada vez mais imprevisível. A Covid está aí, né? Para poder deixar isso muito evidente. Mas eu percebo que pelo menos com os clientes que a gente tem contato aqui em Santa Catarina, os clientes grandes, que o planejamento anual ele ainda é seguido muito à risca, né? Faz-se o planejamento anual ali final do ano, aprova-se com um conselho lá entre dezembro e janeiro, e depois eles começam a executar e muitas vezes, em alguns clientes, parece algo meio irredutível aquilo ali, tem que seguir o ano todo e tal. Como que vocês trabalham em relação ao planejamento anual? Como que vocês trabalham em relação a ter esse dedo no pulso para poder se adaptar às mudanças que está acontecendo no ano? Como que funciona para você o planejamento de mídia de maneira geral? Eu acho que não são todos os nossos clientes que têm planejamento anual, porque tem algumas questões aí sazonais ou de lançamentos que dependem muito, mas a grande maioria, sim, faz um planejamento anual, que é um norte, que é um macro, assim, onde a gente quer chegar, sim, ajuda a gente a fazer as principais negociações com parceiros, então a gente entende que com o parceiro A, B e C eu tenho tanto de investimento e eu consigo melhorar minha rentabilidade com isso, mas a gente sim tem, eu diria que para todos os nossos clientes, revisões ou por campanha, ou por produto, ou mensal, e não tem nenhum cliente que eu chegue em outubro e que eu esteja trabalhando com o mesmo plano que eu fiz em novembro ou dezembro antes. Então, aqui, de fato, a gente tem sempre essa revisão, uma atualização, até com base nos resultados, né? Sim. Não só mudanças que podem acontecer no mercado, sim, seja um lançamento de um concorrente, ou uma oportunidade, ou o que for, mas sempre atualizando e revendo, entendendo melhor o produto. Às vezes, quando eu fiz o plano anual, estava longe, ainda não tinha tanta informação do que seria lançado, do produto ou do serviço, ou do que for. Então, a gente tem muito mais essa refação e o ajuste fino, ou às vezes nem tão fino, às vezes um ajuste muito maior do que a gente pensava, mantendo o norte, né, essas grandes, às vezes, negociações que a gente faz lá para a virada do ano. Boa, boa. Eu tenho uma curiosidade em relação à agência. Agência é sempre eu já trabalhei em agência também, agência específica de digital, mas não que empresas corporativas não seja, mas agência é um ambiente muito particular porque reúne muita gente criativa, né? Assim, pessoas que tem esse lado assim mais aflorado e enfim, agência é agência, né? É um mundo à parte. Como é que trabalhar com pessoas desse tipo, desse naipe, ainda mais no caso de vocês, uma agência desse tamanho, gente muito competente, assim, muito qualificada e também muito criativa? Como que é a tua rotina? Como que é estar do lado de pessoas assim? Eu acho que a criatividade, né, é engraçado que a gente tem a área de criação, né, e tem essa questão, mas a criatividade está em todos os lugares, não só na publicidade, né? Às vezes, boa. quando você olha startups... E se não está, deveria, né? E assim, quando você olha empresas de diferentes segmentos que revolucionaram o mercado, né, não necessariamente tinha alguém de agência envolvido, sim, né? Então, eu acho que a criatividade está em todos os lugares e é algo que deve sempre ser, né, exercitado e estimulado a se ter em qualquer ambiente.
Eu acho que uma agência é um lugar mais aberto a isso, né? Porque a gente faz parte do nosso trabalho de uma forma mais na raiz, talvez, do que Sim, outras indústrias, outros segmentos. sim. Eu acho que é muita troca. Eu acho que o melhor jeito da gente ter não só boas ideias, mas boas soluções, achar bons caminhos e tudo mais, é muita troca. Então, acho que a gente trabalha, né, na maioria das agências que eu já trabalhei, sempre num ambiente muito aberto. A gente tenta sentar com pessoas de diferentes áreas, enfim, e ter uma troca grande, né? Acho que a troca também incentiva isso, porque às vezes você escuta uma coisa, daí Sim, e vai total. juntando e vai virando às vezes alguma coisa, e isso ajuda até para resolver problema também. Porque às vezes você escuta uma coisa que não era para ser, você já se intromete ali. Eu falo que se intrometer ajuda muito. Você já tem ideias ou a resolver problemas, o que for, você escuta alguma coisa, já não, espera aí, gente. Acho que não é por aí. E- exatamente, Já já estabelece um conduz. caminho. Gostaria de te pedir pra, não sei se eu já tinha alguma pra mim dar, pra contar um case da agência. A Marina, nossa analista, não tá aqui agora, mas a Marina falou, Luísa, pede pra ela contar um case, pede pra ela falar qual que era o objetivo, pelo menos Boa. resumir um pouquinho, porque senão eu vou brigar com você. Ela me falou, eu não, Marina, vou te representar. É difícil, gente, porque E números, são, né? são, assim, são muitas campanhas, são muitas coisas, então às vezes é difícil a gente pensar, nossa, o que que é uma coisa, e nem tudo a gente tem resultado, por exemplo, de vendas, mas assim, Sim. um case recente que foi muito bacana. É uma ideia que nasceu antes da pandemia e seria filmado na semana que tudo fechou. Essa ideia ficou congelada aí por 2 anos, é da Vivo. E daí, no ano passado, a gente conseguiu voltar com a ideia, foi a campanha Buscapé. É uma campanha que é Cidade de Deus 20 anos depois. Então, o que aconteceu com o personagem Buscapé? E mostra 20 anos depois. Tem aquela icônica cena da galinha, ela tem uma versão, não vou dar spoiler para quem não viu, buscar Boa. e ir atrás, mas tem essa cena e mostra como é que está o Buscapé, como é que está a comunidade, né? Esse tempo todo foi um curta de 12 minutos e foi Que todo legal. filmado com um celular da Motorola. O Motorola, ai, eu ia falar o nome, mas é que eu falei errado, melhor não falar. Desculpa. Mas, enfim, foi com um aparelho e, e a busca né, pelo produto específico, as vendas deles tiveram um resultado muito bom junto Que com a show. Vivo. Então, assim, foi muito bacana porque também é algo que sai do padrão, né? Não é Total. só você criar aquele pack básico, o meu pack de social, o que eu vou veicular em vídeo, o que eu quero para cá. Então, são ideias que às vezes vão além, também que são legais, né? E, enfim, eu acho que não é exatamente um case, mas eu acho que Eu acho que é importante isso que tu comentou, justamente pelo fato de que sai da zona comum. Digo, poxa, na era dos vídeos curtos, vocês vão lançar um vídeo de 12 minutos? Sério mesmo? Sim, vamos, vai dar sim, certo. vamos, Ficou super legal. exato. E tem começado a sair até, é uma campanha que a gente acreditou muito por muitos anos, até conseguir viabilidade fácil, Legal. mas não esquecemos dela. E agora tem alguns festivais que ela começou a ser inscrita e a gente tem recebido Olha, um feedback bacana também. legal. Então, não é sobre a premiação, é sobre criar uma história de verdade. Então é muito bacana, assim, é um case recente da agência, né, que envolveu aí todas as áreas, e daí a gente queria muito conseguir veicular também na TV pelo menos uma vez, e não é fácil conseguir veicular na TV 13 minutos, mas a gente conseguiu. Enfim, então tem todas as áreas se envolvem aí juntas, então né, eu não vou ter o que é exato aí que foi pedido para você de vendas, mas acho que vale como um bom exemplo e Claro. algo recente também, né? Porque não é legal a gente ficar trazendo coisa de 10 anos atrás, porque tem um monte de coisa legal aí acontecendo na agência. Boa. A gente já está chegando ao fim do nosso tempo, mas eu gostaria de emendar uma última pergunta. A turma que nos acompanha, né, normalmente é a turma aqui de Santa Catarina, né, que tem anunciante de tudo que é tamanho, tem os grandes também, mas tem muitos pequenos, tem muitos intermediários. Eu queria que você eventualmente compartilhasse alguns conselhos, dicas na hora de planejar mídia ou na hora de montar uma campanha de marketing, algumas coisas que de repente te acompanham dentro da tua trajetória como um norte, enfim, alguns mantras que eventualmente tu tenha na hora de planejar. Eu acho que uma coisa até, né, quando a gente fala de clientes grandes, pequenos, eu acho que às vezes é muito mais difícil planejar para um cliente pequeno do que para um cliente grande.
Um cliente grande, cabe qualquer coisa no bolso. Você consegue, fazer esse flight na TV, daí a gente vai aqui no digital, daí eu vou aqui, daí vou fazer essa parceria com o TikTok, Sim. daí vou fazer isso com a Meta. Então, assim, não é que seja fácil, acho que todos têm, né, o seu trabalho, o seu aprendizado, mas às vezes é muito mais difícil quando você tem um cliente menor, entender o que vai fazer a diferença de fato para ele. O que eu tenho que escolher 2 caminhos, então acho que é muito mais difícil. Então, parabéns aí da sua audiência A aqui, gente sempre fazer fala um nisso trabalho aqui. que não é fácil. Principalmente por causa do investimento, né? Porque às vezes, sei lá, Exato. R$200 para aquele cara vai fazer a diferença, vai ser, de fato, um fator muito que vai faltar para ele logo ali na frente, sabe? Então, assim, eu acho que para quem tá começando, eu acho que assim, não tem que ter medo de enfiar a cara, de tentar fazer uma coisa, de tentar fazer uma coisa diferente, acho que tem que sempre buscar atualização, porque não adianta falar, mas eu já nasci no ano 2000. Não, gente. As coisas só vão mudar ainda mais rápido. Sim. Né? Então a gente nunca vai saber de tudo e a gente sempre tem que ir atrás da informação onde ela estiver. E eu acho que um bom mídia, ele tem que cruzar um lado de entender os dados, entender a audiência, entender o produto, mas também olhar o outro lado, entender do lado do produto, entender, ter essa troca com planejamento, com criação, que daí que saem coisas incríveis, né? Acho que quando a gente fica só na nossa caixinha, a gente também fica mais limitado. Então, acho que essa troca e às vezes entender e sempre, nem sempre a gente consegue isso dos clientes, independente do tamanho da agência e do cliente, mas tentar ter uma clareza de KPI. Então, assim, é uma campanha de marca. Então, você quer divulgar essa marca, a gente quer trabalhar. Não adianta depois falar, mas a conversão que você gerou, se é uma campanha de marca, a conversão é uma consequência. Então, acho que esse tipo de alinhamento no começo, naquele bom e velho combinado não sai caro, é isso, é uma campanha, qual o KPI dessa campanha? Então vamos alinhar, né, quais são meus entregáveis, o que é o esperado dessa campanha? É uma campanha de performance, então o que a gente vai ter de entrega? E o que eu consigo entregar? Então, é um e-commerce, até onde vai a minha entrega? O e-commerce está funcionando direito? A gente tem esse sinal, a gente consegue ter essa troca com o nosso dash e entender e otimizar? Então, garantir que está alinhado aí a expectativa e tudo mais, porque às vezes a gente é cobrado de coisas que não era, ou a gente pode também ter entendido errado, enfim. Então, acho que sempre alinhar o que exatamente é o esperado dessa campanha, quais são os nossos entregáveis e junto com dados, buscar a melhor solução para isso. E uma coisa que eu sempre falo é que se você der um briefing para 10 mídias, cada um de uma agência, vão sair 10 planos diferentes. Boa. Porque mídia, assim, a gente é baseado em números, mas a gente não é uma ciência exata. Sim. Existem vários caminhos que podem sim levar todos para um bom resultado. Então, né, essa coisa não, esse caminho único certo, às vezes não é. Às vezes tem outros e conforme a nossa bagagem, o que a gente viveu, atendeu, a gente vai tendo diferentes repertórios que fazem a gente achar que aquele caminho era o melhor. Então, acho que é um pouco sobre isso que eu diria aí, de conselhos gerais. Sensacional. Como a gente sempre diz aqui, é o nosso bordão. Que aula, né, Luísa? Verdade. Eu tô impressionada, passou muito rápido. Pois Boa, né? Te marca um próximo depois. Opa, tá presencialmente gravado, aqui em Floripa, hein? Ó, conhecer aqui os nossos estúdios. Vai ser um prazer te receber. Obrigada, viu, Luísa, pela tua participação. A gente tá muito empolgado com esse papo. Obrigada pelo convite e nos vemos em breve, então. Show de bola. Valeu, Luísa. Tchau, gente. Até o próximo episódio. Obrigada. Estamos dizendo que vocês encontram todos os episódios em media.market/podcast. Tchau, tchau.